Olá, muito boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite a vocês que nos acompanham aqui no Facebook e também no meu canal no Instagram. Boa noite. Quero falar com vocês hoje sobre genealogia. Essa, essa curiosidade que nós todos temos, ou pelo menos vocês que estão agora acompanhando, convidados a imergir aí no passado, nos nossos antepassados, e também falar um pouquinho sobre a forma de armazenar os dados, as informações, sobre a documentação, as fotografias, as datas, os nomes, essas pessoas que foram as responsáveis pela nossa existência, os nossos antepassados, e também aqueles outros que estão juntos conosco nessa caminhada, nossos primos, nossos tios, né? Sobrinhos, enfim. Então, eu queria agradecer muito hoje a todos vocês que atenderam ao apelo, à chamada aí, e que certamente vão depois duplicar essas informações. Obrigado a todos vocês. Genealogia. Eu comecei a me interessar pelo assunto quando eu escrevi o meu primeiro livro, foi em 2008. 2008 é esse livro aqui, né? Caminhos do Rio, certo? Esse livro aqui eu escrevo sobre a fixação do homem, do europeu, na região, no Vale do Itajaí, notadamente no Alto Vale do Itajaí, que é de onde eu estou falando hoje. Eu falo da cidade de Itaió, é uma cidade que fica na região onde nasce o Vale do Rio Itajaí, que é conhecido também como o Vale Europeu, toda essa nossa região aqui, na foz do Rio Itajaí. Então, a cidade de Itaió fica no meio do estado de Santa Catarina, e nós temos por aqui e várias outras regiões também o nome das cidades que tem uma afinidade com o rio. Rio do Sul, por exemplo, que é a nossa cidade referência aqui, né? Taió para Rio do Sul, nós estamos mais ou menos aos 60 quilômetros. E no entorno, várias cidades que começam com o rio. Rio do Campo, nosso vizinho. Rio do Oeste, nossa vizinha. Mesmo Rio do Sul, que antigamente se chamava em alemão Braço do Rio Itajaí do Sul, então Sudar, né? Por isso o nome desse livro, Caminhos do Rio, porque foi o caminho que as pessoas utilizaram para vir a se fixar aqui nessa região. E vieram de onde? Normalmente vieram da Europa, alguns da Ásia, outros da África, vieram forçados nesse caso, mas quase todos vieram da Europa, grande maioria, pelo menos, que vieram se fixar aqui nessa região. E nesse primeiro volume aqui, eu falo justamente sobre o homem, a vinda, o desbravar, né? O motivo que eles vieram, por que vieram para cá? O que levou as pessoas a se deslocarem do litoral, onde alguns já estavam fixos, no litoral catarinense, e até outras cidades do Brasil, e vir para essa região aqui mais no meio do mato, né? 150, 200 quilômetros do litoral. Bem, nós tratamos nesse livro aqui sobre algumas famílias, e os primeiros registros de famílias foi aqui, foi nesse livro que eu fiz. Então, já comecei a me interessar pela genealogia. Aí, agora, mais recentemente, eu estou escrevendo o volume 2 desse livro aí, que é Caminhos do Rio, volume 2, e aí fala, assim, das famílias, exatamente. Porque ali, no primeiro livro, nós falamos sobre o homem mais individual vindo, desbravando, né, abrindo caminhos, trouxe as famílias, sim. Mas o foco desse segundo livro agora é justamente as famílias. E aí começa a genealogia. É necessário armazenar essas informações em algum lugar. Onde se faz? Normalmente, as famílias escrevem alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês vários livros de várias famílias que escreveram sobre a sua própria família. Olha, eu trago como primeiro livro, esse aqui já está disponível também na internet, está aberto, que é da Dona Valéria, uma professora de Rio do Campo, deu aula em Rio do Sul, enfim, hoje ela mora em Taió, e ela fala sobre a família Pilkington, né? Uma família enorme aqui da região, vieram lá do sul, de Santa Catarina, vieram para cá, e ela conta detalhes riquíssimos, uma riqueza de detalhes, um livro importantíssimo,
E daqui também eu obtive muitas informações sobre a genealogia da família dela e construí a árvore também dos Lickmann, com base nesse livro aí. Outro livro que eu recomendo muito para vocês é de Christina Baumgartner, que fala sobre o espírito de uma época. Esse livro aqui, de Christina Baumgartner, da região de Blumenau, ela conta a saga da família Baumgartner, né? Ela é da quarta geração já nascida aqui no Brasil. E eles acompanharam o início ali, naqueles início do Dr. Blumenau, quando ele estava formando a cidade de Blumenau, em 2 de setembro de 1850. É bom que a gente tenha esses números e essas datas. É necessário que a gente saiba algumas, pelo menos, né? Como a fundação de Blumenau, que é 1850, é uma data importante. A chegada dos italianos aqui em Santa Catarina em 25 anos depois, então 1875. Embora alguns vieram antes, mas essa é a grande migração. Nós temos fatos curiosíssimos, como, por exemplo, esse livro aqui, Histórias de Pedra. Ele tem duas versões, esse livro aqui. Ele está em português e está também em italiano. E por que Histórias de Pedra? Isso aqui é de uma riqueza extraordinária. Porque o autor, né, isso aqui foi feito pela província autônoma de Trento e está nos dois idiomas, como eu já falei, e eles foram nos cemitérios, olha só que coisa, foram nos cemitérios, os cemitérios mais antigos e fotografaram, fizeram registros e transcreveram para cá essas informações. Agora você imagina que riqueza que é isso aqui para pesquisadores, para as pessoas que querem saber sobre a origem das suas famílias e tal. Tem um outro livro que eu estou utilizando bastante também, que vem de Ibirama, que é do seu Hari Vissi, um escritor, tenho grande admiração por ele, comprei 5, 6 livros dele já também, e tem alguns livros, são poemas, ou coisa assim, mas ele, os mais notáveis, pelo menos ao meu gosto, ele faz parte da Academia de Letras lá de Ibirama também, Hari Vissi escreve sobre Ibirama, e o início da colonização ali. Hari Vissi tem a história da colonização de Ibirama, que foi impresso lá na editora da própria cidade de Ibirama. Não sei se hoje está funcionando. Eles tinham lá o jornal também, que era o Vale Norte, a família Marchetti, e eles publicaram esse livro aí. Nesse livro do Arivice, que acabei de mostrar, não tem tanta genealogia, mas tem datas e nomes e contextualização histórica interessantíssimos. Eu ganhei esse livro aqui, que é de Aurora, da formação de Aurora. O nome está escrito aqui, inclusive, Aurora em alemão, né? Aurora da nossa história, que é escrito por Saulo Adami e Tina Rosa. Esses dois autores são extraordinários também. Várias publicações, encontrei com vários livros deles, livros assim, muito interessantes. Parabéns para eles. Mas esse livro tem uma dedicatória porque o prefeito, estava prefeito em Aurora quando ele me deu esse livro aqui, né? Então, o Mazinho, né, de saudosa memória, me deu esse livro aí lá de Aurora, uma das visitas que fiz na prefeitura lá. Tem um outro livro que é do Dorvalino Koch, que é professor, e também do advogado e professor João Moon, que é de Tuporanga. Olha só, esse livro aqui é um livro maravilhoso, é um livro antigo, das famílias que vieram daquela região de Tuporanga, e fala justamente sobre as famílias pioneiras de Salto Grande. Salto Grande foi um dos nomes de Ibirama. Eu escrevo, no próximo livro que eu estou trazendo, eu escrevo sobre um dos nomes que não pegou em Tuporanga, foi o Generosópolis, né? Deram esse nome também, mas ninguém quis. E eu conto essa história um pouco, né, da família dos Cives, que vieram ali de Bom Retiro, e depois passaram por Salto Grande, e se fixaram, uma boa parte deles vieram aqui para a região de Taió e tal. É muito interessante. Eles tinham um bom convívio com os Odebrecht, né? E os Odebrecht também têm uma passagem enorme aqui no início da colonização de Taió, da Rio do Oeste, Rio do Sul. Eles estão ligados aqui com a família Rosa também, né? Um outro livro muito interessante também vem da FURB do Klaus Richter, esse aqui da Sociedade Colonizadora Asiática e a colonização também de Joinville, daquela outra região. Por fim, trago mais outros livros, como esse aqui de Itajaí. Essa pequena história de Itajaí é interessante porque ele traz relatos do início de Itajaí que nós quase não conhecemos.
porque nós ficamos muito com a colonização alemã e italiana, e Itajaí tem outro foco, né? Então, isso aqui chama atenção. E de Itajaí também vieram muitos governadores, muita presença política, e é antigo esse livro aqui, muito antigo. Então, encontrei um sebo e outro que trago com uma riqueza de detalhes, esse livro de Apuana, do Miguel Deretti. Ele hoje empresta o seu nome para um dos maiores prêmios de Apiúna, a homenagem de Comendas, é o nome dele, né, de Miguel Deretti. Eu utilizei esse livro aqui, Apiúna, nos meus apontamentos, que é também um livro antigo, também encontrei num sebo, onde nós encontramos um grupo grande de pessoas que são brasileiros, são alemães e italianos. Porque ali, Guaricanas, aquela região ali, né? Eles se chamavam assim, o nome do lugar, aqui da Ban também, que é ali, sobe lá, de Indaial para cima. E veio muita gente aqui para essa região, passando por ali, ou mesmo que conviveram ali naquela região. Depois nós temos esse clássico aqui, que são em 2 volumes, né? A imigração italiana em Santa Catarina, do Walter Piazza, que é o organizador, são vários autores. E é um livro. Esse é um ícone, né? Esse aqui dispensa comentários, até pelo próprio autor em si. Quero destacar dois autores, dois livros do mesmo autor aqui da região, que tem muita genealogia. O primeiro deles fala sobre a história de Salento, esta terra do Ribeirão Grande. Esse livro aqui é o livro do Dante Bonin, que é meu conterrâneo de Mirim Doce. Ele fala sobre o início, a origem, a criação do município de Salete. E no final do livro, ele traz várias famílias que moraram lá, os filhos, enfim, quem participava e tal. Ele faz esse relato muito minucioso dessas coisas todas. Agora, de Salete, estamos aguardando o livro do Janir Brandt, que deve, eu imagino que seja impresso, já está disponível, me parece que no site da prefeitura, se eu não estou enganado, esse livro, que é um outro livro, também com muita genealogia, e que traz as famílias lá da região de Salete. É um livro completo, muito bem feito, ele buscou as autoridades, as pessoas que foram líderes políticos, vereadores, prefeitos, enfim, as lideranças daquela região, e ele também, como um político proeminente lá, aproveitou muito esse conhecimento. O Janir, quero fazer uma homenagem para ele também, porque por um certo tempo, depois que ele, entre os intervalos que ele foi prefeito 2 vezes de Salete, ele exerceu no governo do estado de Santa Catarina a função de um dos responsáveis pelo arquivo, por essas coisas, por esse acervo do estado de Santa Catarina. E aí ele conseguiu também fazer uma grande pesquisa. Imagino que ainda vai contribuir muito conosco. Voltando a falar do Dante Bonin, tem esse livro aqui que fala sobre o Rio do Campo, Vidas no Tempo, Rio do Campo e suas histórias, onde traz também, além do Dante Bonin, me parece que é o segundo livro dele, esse aqui, parece que é isso, ele traz também a presença do Vitor Butz, que foi professor aqui, e ele traz a participação aqui nesse livro de Rio do Campo. Esses são alguns autores que falaram sobre famílias e sobre genealogia. Agora eu vou mudar um pouquinho o foco, mas vou continuar falando sobre genealogia e os livros que eu tenho das pesquisas que vou fazer. Porque o próximo livro que eu vou fazer, como eu já falei para vocês, vai trazer justamente essas coisas das famílias, as árvores genealógicas, que é o objeto principal dessa nossa fala. Já estou vendo várias pessoas que estão entrando aqui, no Face, no Insta, muita gente acompanhando. Muito obrigado a todos vocês aí. Bom, esse aqui é um livro, um dos mais antigos que eu tenho, e eu fiz uma cópia de xerox desse livro aqui, que é do Elisiário Catone. O livro já estava todo se desprendendo, já estava todo solto, então foi necessário refazer ele. E o Elisiário Catone escreve, naturalmente, sobre a família Catone e sobre os Bagnatoli. Quem me emprestou o livro foi o Celso Bagato, que eu mando um abraço, me permitiu fazer essa cópia aqui, né? Do Elisiário Catone, que ele tem outros livros, nós vamos ver aqui também. Às vezes, quando se fala em genealogia, quando você vai escrever sobre uma determinada família,
nós temos uma dificuldade de como fazer o armazenamento correto dos nomes das pessoas, de quem é quem que é o pai e tal, como é que faz. Porque hoje em dia o nosso problema é onde depositar esse acervo, onde colocar, né? Olha, tem um exemplo aqui da família Franz. Na verdade, esse livro aqui é do Gerber, da família Gerber. E esse livro aqui, esse Franz, que também é da família Gerber e também da família ali do Wagner, do Alfredo Wagner, dessa gente toda ali, né? Schweitzer, enfim. E ele faz ele cria uma própria sistematização para colocar o nome dos ancestrais. Então vai tetravô, tetraneto, neto, bisneto, filho, pai e tal, né? Ele criou uma certa, vamos dizer assim, norma dele mesmo. O que, que acontece quando nós vamos fazer as pesquisas? Hoje em dia, você faz um livro como esse aqui, da família Tambose, por exemplo. Né? A genealogia da família Tambose, que é maravilhosa. A Tambos, já você tem no início aqui em cima a palavra grego, né? Que não é italiano, Tambose é grego, é Tambos. Né? E aí, pulinho, viraram italianos todos, né? Esse é do Joaquim Tambosa, ele me mandou esse livro em 2006, mandou uma carta também. Eu não sei se ele provavelmente já faleceu, eu não tenho certeza. Mas ele escreveu um segundo livro completando as informações desse aqui. E o Joaquim Tambose, ele não chega a utilizar nenhum tipo de tabela assim, mas é muito semelhante com essa aqui do Franz, que nós vimos ali da família dos Gerber. Aqui tem o livro do Nestor Agostini, que fala sobre os Agostini di Fornati, na Itália. Né? Esse aqui também não utiliza a formatação de tabelas e tal. Eu estou falando muito de tabelas porque elas são importantes, eu vou mostrar para vocês já já. Tanto os Tambose, que estão aqui, quanto os Agostini, o que eu pude constatar é que são duas grandes famílias, ainda não houve uma indexação. Eu não consegui trazer os vários ramos que são soltos num tronco único, ou em dois troncos ainda. Então, tanto os Tambose quanto os e os Agostini. Estou tentando trazer eles para que venham realmente do mesmo cerne. Isso aconteceu, já vou falar com vocês sobre a família dos Círico, por exemplo, que tem esse problema também. Tenho ainda esse aqui, que é dos Mengarda. O Altino José Mengarda me mandou esse livro aqui, em 2009, onde ele faz, inclusive, uma parte, ocupa uma parte do meu primeiro livro. Alguns escritos lá, ele aproveitou para utilizar isso aqui. O Altino Tambose também vai escrevendo sem a utilização dessa tabela que eu estou falando, né? Mas ele vai escrevendo numa ordem cronológica. E são coisas muito peculiares. Assim como o Elisiário Catoni, que fala da família Catoni, ele escreve uma boa parte em italiano, e é o italiano ainda de dialeto, e para quem é italiano fica muito engraçado. Mas para quem não é italiano, tem uma dificuldade, porque não é o italiano oficial, são dialetos, da forma que eles falam. E isso serviu para unir a família durante muito tempo. Acontece que hoje os italianos já não falam mais italiano por aqui, né? Então, quando você lê o livro de Elisieri Catone, aquele lá dos Catone dos Bagatelle, você tem um pouco de dificuldade aí. Já o Darosa aqui, o Altino Mengarda e o Darosa, eu vou trazer agora, fazem a observação de uma ordem cronológica, né? Esse aqui, o Jorge Darós me mandou esse livro em 2008 e eu fiquei muito feliz porque esse sim traz exatamente a tabela classificação. Observe essa numeração aí que tem, tá vendo? Esses números que você vê aí. E essa numeração, ela é muito importante porque você consegue fazer uma identificação de onde vai aquele personagem, a que ponto ele vai para trás ou para frente, para que lado, filho de quem, numa descendência, certo? É como esse aqui da família Kestring. Olha só, isso eu mandei imprimir da família Kestring, certo? E eles começam lá no site, está disponível também no site aí da família Kestring, a genealogia da família Kestring, ou Kestring, né? Que parece há uma corrente muito importante, muito interessante da família Kestring,
que é sobre a origem do nome, que significa Castelring, anel, castelo, né? Então seria essa mais ou menos a tradução literal dicionarizada apenas da origem do sobrenome da família. E aqui você tem essa classificação, essa forma de tabela do método, chamamos isso de método de Aboville, tá? Que é a colocação em ordem, como um plano de contas, né? Para quem é da área dos contábeis, aí, ainda mais esses outros dois documentos aqui. Esse documento aqui, olha só, que interessante esse documento. O que é isso? Nós temos aqui, no dia das bodas, né, da família, aqui tem os Kilkamp e a árvore genealógica dos Felizardo, né, tal, dos José Felizardo, do Lance e tal. Eles fizeram uma missa, uma solenidade de bodas de ouro, bodas de prata, e na solenidade eles fazem um pequeno manual, contam um pouquinho da vida, fazem uma celebração lá, e é isso. Então, essas coisas são interessantes. Olha isso aqui, ó. Bodas de ouro, casal aqui, ó. Esse casal é de Elza Nardelli Cló e Amândio Cló, certo? Então, aqui você tem uma série de informações, porque eles foram colocando os parentes, enfim, e com isso você consegue também formar uma genealogia depois, trazer numa classificação. Finalmente, esse livro aqui é um livro que eu tenho um grande carinho, porque esse livro aqui, Lembranças de Minha Vida, é de uma senhora chamada Helene Paffrath Price. Ela escreveu esse livro, ela morou, faleceu em Taió, eu a conheci, inclusive, e ela veio da Alemanha com uns 8 anos, parece. 8, por aí, 8, 10 anos. Ela acompanhou o pai dela, mais uma irmã e um irmão, e a mãe e uma irmã ficaram na Alemanha, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Então ela vem para cá muito novinha, vai ali para aquela região de Birama, Dona Ema, né, tal. Depois ela volta para Blumenau com o pai, vão lá para a região de Forquilinha. Lá vive muito tempo lá em Forquilinha, onde ela conhece o Oscar Price, casa com o Oscar Price, e ela conta, depois, nesse livro, já no fim da vida, já viúva, ela conta desde o início do avô dela lá na Alemanha, como foi, depois os pais dela, depois a saga toda da viagem dela vindo para cá, quando acontece o casamento, os filhos vão nascendo, até que ela se estabelece, sai lá de Forquilinha, passa por Alfredo Wagner, passa por Taió e vai se estabelecer ali numa região entre Salete e Rio do Campo, que é o lugar chamado Rio Vilde e Rio Valdric, aquela região ali. E aí ela conta detalhes extraordinários daquelas primeiras famílias. E esse aqui, eu estou trazendo uma compilação disso aqui no meu próximo livro. E eu agradeço muito a família por ter me emprestado, né? Eu tirei uma cópia de volta. Mas o outro livro, que é dos Price, esse eu ainda não devolvi. Que é esse livro aqui, ó. Olha só. As ramificações da família Price, né? Então, tem o símbolo aqui e tal, tudo, né? A história deles. Também um livro que segue aquela numeração, tá vendo? Essa numeração de Aboville, que a gente fala, né? Essa classificação aqui, ó. Tá? Isso é muito importante, tá? Bom, dito isso, nós vamos agora trazer, tenho ainda mais esses livros para mostrar para vocês, que é Os Serranos. Esse livro dos Serranos é um livro antigo, fala uma parte da minha família, que são dos Lorenzetti, mas quem escreve é o Tarcísio della Justina. Ele era, me parece que era um policial rodoviário, morava ali na região de Lages, ele é de Urubici, São Joaquim, daquela região, e ele conta muito dos Lorenzetti, da minha família aqui e tal, né? Então esse é um livro que eu tenho uma grande estima, porque é um livro raro já, difícil de ser encontrado, e está bem preservado. Tenho ainda essas informações aqui, esse livro aqui, da genealogia dos Berry e Pizeta. Esse aqui é um livro, também encontrei num sebo, esse livro, que é do Alessio Berri. Ele escreveu muitos. Tem vários livros. Mas esse livro aqui dos Berri,
É um livro que eu já transcrevi ele inteiro. Se você é da família Berry, eu provavelmente tenho toda a sua árvore genealógica, eu posso lhe mandar em PDF, manda, entra em contato comigo aí, e eu lhe mando essa genealogia aqui inteira do que eu tenho. Fotos, inclusive, né? Tá? E eu alimento isso num site, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, como que eu armazeno essas coisas aí. Olha, o padre Vitor Vicenzi é uma personalidade também conhecidíssima né, dos historiadores de Santa Catarina. E ele traz, pela gráfica e editora Odorize, esse livro aqui, Os Italianos, a história da imigração italiana em Rio dos Cedros. E ele também não segue, ou pelo menos não quis seguir rigorosamente a tabela de Aboville, mas segue uma ordem cronológica que é de fácil compreensão e muito, muito boa, inclusive. Estou quase concluindo, mas eu quero mostrar para vocês aqui um outro que é do Elisiário Católico, de novo, que eu já falei dele antes, e ele fala do nono Francesco, Francescotto, que é o Formigari e Formigoni, que são da família dos Formigari aqui, tá? É um livro, assim, também bastante interessante. E o Elisiário aqui, ele utiliza uma parte da tabela de Aboville que ele faz também naquele outro livro que eu já falei, dos Catoni, né? Lá nos Catoni, ele misturou muito italiano no meio. Esse aqui não, esse já está realmente todo em português, ele observou direito, ele puxa a orelha dos parentes aqui, é uma festa muito interessante. Tem um outro livro que para mim é muito caro, muito querido, uma pessoa que eu realmente tive uma grande consideração, minha família toda, que é da dona Erna Eidrich, esse livro aqui, do seu Bruno e da dona Erna. Eu ganhei esse livro aqui, uma cortesia do pessoal lá da família, que estava organizando isso aqui, né? Tal. E aqui tem fotos, tem também algumas tabelas, por exemplo, eles utilizaram essa tabela assim, ó. Eles utilizam a tabela para mostrar a linhagem deles, né? Assim, então não utilizaram uma tabela, um método, como a gente diz, o método, uma de numeração de Bovilho ou uma tabela Sosa Stradonix, que eles falam. Tem mais 3 livros ainda. Esse aqui, olha só, eu estava procurando esse livro, eu já tinha, uma vez sumiu, não sei onde foi, e fui buscar agora ali no Paterno, esse livro que é da família Paterno, no Brasil, do Dário Paterno, foi feito aqui na editora Nova Era de Rio do Sul. O Dário Paterno utilizou uma boa parte da tabela, o código de Aboville. Olha só, tem algumas, né, certo? Algumas tabelas aqui. E isso facilita, como eu disse, para você identificar aquela pessoa onde que ela vai. Agora, esse livro aqui é o livro da família Bogo. Eu tenho que devolver, eu assinei uma nota promissória para poder pegar esse livro, tá? E agora eu tenho que devolver lá, senão eu tenho que pagar uma fortuna. Né? Esse é do Moacir Luiz Bogo e fala da família Bogo, claro, de onde eles vieram e tal, né, da região da Itália. E tem muitas fotos, mas ele utilizou uma outra classificação, olha só. Ele utiliza umas planilhas para classificar, entendeu? Então é um outro tipo de classificação. E eu falei até agora para vocês só de livros, né? Só de livros, outros escritos ali, livretos, ou mesmo um formuláriozinho, ou até um pequeno manual, né? Com esse aqui eu encerro. Esse aqui é da família Guetem, genealogia da família Guetem, de Antônio de Paula Guetem. É um livro que vai muito no passado. Tem um outro livro também, dos que avançam mais no passado. Esse aqui é um deles. Mas ele não seguiu também a tabela, a classificação de Aboville, né? Ele não seguiu. E o que acontece? Esse livro aqui, e os próximos 2 livros que eu vou mostrar para vocês, que são de minha autoria os outros 2, eles enfrentam um problema, como todos os outros livros, que é a necessidade de atualização. Assim que você faz um livro de genealogia, quando ele está indo para a gráfica, ele já está desatualizado. Alguém já nasceu, alguém já faleceu e tal. Então, quando você fala do passado, não tem problema, porque aquilo não muda. Você coloca, João casou com Maria, teve 4 filhos, são esse aqui. O problema são os que vêm depois, os novos que estão chegando. Então, como fazer para que a gente tenha uma atualização e que esses dados estejam disponíveis? Hoje em dia, é muito comum
nós encontrarmos pessoas fazendo a organização de reuniões de família, como eu disse no começo. Muitas famílias, família tal vai se reunir, se encontram lá no restaurante, no centro de esportes, enfim, né? E ao fazer isso, você encontra ali uma porção de pessoas desconhecidas e outras pessoas que você não via mais. Quando que as famílias têm se encontrado? Nos casamentos, nas formaturas, eventualmente um batizado, ou então quando há um velório. E aí, ao invés de festejarem, de comemorarem, elas estão entristecidas e enlutadas. Mas a saudade e as alegrias do reencontro, tantas e tantas vezes, fazem dos velórios um lugar muito animado. O que não deixa de ser bastante estranho, já que, pelo menos para a nossa região, o velório ainda é uma coisa triste, né? Que nos deixa tristes pela ausência da pessoa que se vai. Mas, além desses locais, as pessoas hoje estão se encontrando na internet, notadamente no Facebook, a grande maioria, como eu encontrei muitas pessoas aqui. E aí você começa a querer saber quem é que é parente de quem. Nos dias de hoje, ninguém mais tem. Você vê na turma mais nova, que há essa geração de internet aí, não tem mais muita vontade de falar sobre a sua família, porque a família também foi perdendo um pouco o conceito de família, a família sagrada, né? O pai, a mãe, né? O filho, né? O João, é, São José, né? Nossa Senhora, né? Tal, o menino Jesus e tal. Hoje em dia, as famílias elas mudaram muito a composição, né? E aí isso constrange, porque há um choque ainda de cultural, um choque de costumes, os casamentos que não sobrevivem muito tempo, às vezes a mãe deseja ter o filho sem a presença do pai, e raro que o pai tenha um filho só ele, que a mãe não cuida, mas enfim, essas coisas ainda são muito evidentes quando a gente está fazendo uma árvore genealógica, elas aparecem muito. E quando você busca informações, às vezes determinada pessoa, determinada família, não quer falar da outra porque houve algum mal-entendido, alguma coisa mal resolvida, e com isso você interrompe uma sequência de informações que você está armazenando. Armazenando? Onde você armazena? Bom, como eu disse, quando você faz um livro de genealogia, assim que ele manda para a gráfica, quando você dá o print final aqui, ele já fica desatualizado porque alguém já nasceu. A nossa recomendação e alternativa é fazer a busca de armazenar esses dados na internet, nas diversas plataformas. Eu mostrei aqui uma da família Kestring. Mostrei também o livro ali da dona Valéria Kilkamp, que também tem na internet. Você tem um site maravilhoso da família Mafra, mas é muito bom, muito bom. E todos podem acessar. Além disso, você pode construir o site, mas você também pode utilizar os sites que já estão disponíveis. E aí tem um problema. Quais são os sites disponíveis? Eu conheço alguns. O primeiro deles foi o Kindle. Depois eu acabei entrando no MyHeritage, que é um site com base em Israel. E esse site MyHeritage, ele é muito importante, interessante, porque ele permite indexação. Eu me lembro quando eu estava ainda aprendendo a utilizar aquelas ferramentas, e você começa, é gratuito, você faz uma árvore, coloca aqui os seus parentes, tio, primo, irmão e tal, e fica legal, porque ele vai formando os quadradinhos, vai colocando a foto, coloca a data de nascimento, enfim. E aí você vê aquilo e aprende como fazer, que fica bom, é bonito ver aquilo, está lá organizadinho e tal. Até que um determinado momento ele preenche 30 vagas ou 50 nomes, depois dali para frente você tem que monetizar, você tem que pagar cartão de crédito, enfim, boleto bancário. E ao fazer isso, eles abrem para você uma vastidão de informações que já tem na base de dados deles. E isso que me encantou nesse tipo de site, porque ele permite uma atualização constante, diferente do livro que ele está estático, você tem um site que ele está sempre com possibilidade de
ser atualizado, né? E além disso, você pode passar para uma outra pessoa também que ele atualiza de onde estiver lá e tal, você vai assim construindo um grande armazenamento, uma base de dados. Por isso que eu acho interessante a gente falar sobre onde armazenar isso, porque o papel hoje além de ser estático, você também tem um acúmulo onde fazer. Hoje você acumula nas nuvens, enfim, essa coisa virtual está uma beleza. Não? Eu pude perceber que o site MyHeritage, ele tinha o indexador que foi onde eu aprendi. Eu estava falando sobre Paulo Lorenzetti, meu avô, pai da minha mãe. Aí eu escrevi Paulo Lorenzetti e dei o Enter para mandar para baixar, para inserir ali naquela plataforma, apareceu do lado uma informação, ó, Paulo Lorenzetti, uma fotografia, o nome Paulo Lorenzetti, é esse aqui? Quer dizer, quando eu coloquei o nome do meu avô, apareceu uma pessoa com o mesmo nome, tal. Eu olhei pela foto, não era. Então, não é. Então, eu cliquei em não ser. Ao fazer isso, aquela sumiu e apareceu um outro Paulo Lorenzetti, que também não era. Então, eu criei um novo e inseri. Mais adiante, eu pude observar que isso era com muita frequência. E a base dessa plataforma oferecia para a gente isso. Se aquele nome já existe, e se é a mesma pessoa que está ali, quando você confirma que é a mesma pessoa, aquele que inseriu o nome recebe lá na conta dele também. Olha, lá, fulano de tal, lá em Taió, o Vanderlei disse que essa pessoa aí é o que tá. Você confirma, daí ela faz a confirmação lá também. Ao concluir as duas, você tem uma indexação de dados maravilhosa. Se a outra pessoa lá já trouxe data de nascimento, filiação, vem tudo junto. E você só, por um clique só, você já junta na sua árvore e fica aquela árvore frondosa, cheia de detalhes, de informações e tal. Então, essa é uma das grandes vantagens dessas plataformas aí, que elas precisam ser alimentadas. E eu fiquei uns 5 ou 6 anos com essa plataforma, e aí depois eu migrei para outra. Procurei uma coisa mais barata, porque você estava muito cara. É uma plataforma com base em Israel. E, e aí hoje eu estou utilizando uma que se chama GeniaNet. Genia, de genealogia, net.com. Essa que eu estou utilizando hoje, ela é bem mais barata, tem uma série de recursos que a outra não tinha, são recursos diferentes, mas descobri uma outra coisa, que no fundo todas as plataformas de genealogia que são, essa que eu falo agora, a Genialmente é da França, tem uma outra sediada na Holanda ou no Canadá, não sei, mas elas todas pertencem à mesma organização religiosa que a igreja, chamamos de Igreja dos Mormons, né, dos Santos dos Últimos Dias, todas elas. E uma é a Family Church, também, que é uma muito utilizada, é gratuita, se você não paga nada. Essa também pede se você pertence à congregação deles ou não, e também não muda nada o acesso, apenas para fins estatísticos, me parece. E você vai indexando. O problema do Family Church é que qualquer pessoa vai alimentando, atualizando, modificando a base de dados ali. Ela funciona muito parecido com a Wikipédia. Se você alimenta a Wikipédia, introduz textos, remove textos, enfim, você sabe o que eu estou falando. É por isso que a Wikipédia não serve para fins acadêmicos, como um documento de base científica, porque qualquer pessoa pode modificar ela. Assim também a Family Church, que qualquer pessoa pode modificar. Eu, com a Family Church, eu vi isso acontecendo, porque eu alimentei numa outra plataforma com dados, e lá, quando voltei lá, não estava mais, não era mais aquilo. E aí você remove, como você faz, né? Então, isso foi um problema. Dito isso e feito isso, quero dizer que eu migrei as informações e a base todas para plataforma online. Eu estou utilizando hoje o GeniaNet. Eu pago 150, 160 reais por ano, mais ou menos, não é caro. E eu tenho várias possibilidades ali. Eu tenho 32 mil pessoas, mais ou menos, que já estão inseridas ali com fotos e tal. Nem todas têm foto, deve ter talvez as 8, 9 mil fotos, mais ou menos. Com base nisso, eu fiz alguns documentos, né? Olha só. Eu quero agora pedir licença para vocês, porque o objeto era falar especificamente com quem tem o sobrenome Massaneiro e quem tem o sobrenome Círico. Esse aqui é o Massaneiro. Nós encontramos a denominação dos Massaneiro
na internet e conseguimos fazer esse brasão aqui para o primeiro encontro da família Massaneiro, que ocorreu em 2004, a linha agronômica, que é um lugar que tem um grande número de maçaneiros ali. Então, a família Massaneiro chamou a atenção, assim como a família Círico, porque você busca sempre saber o significado daquela, a origem daquela palavra. O que significa maçaneiro? Maçaneiro de que região do mundo vieram os maçaneiros? Eu sempre soube que vieram de Portugal, que são portugueses. E os círicos, eu sempre soube que vieram da Itália e são italianos. O que é importante lembrar é que, às vezes, as famílias vieram para cá e o lugar, a região que eles vieram, não tinha a solidez das fronteiras, ou o governo, o Estado não estava bem estabelecido, como é o caso dos alemães e italianos, vieram para cá e ainda você não tinha a unificação da Itália, a unificação da Alemanha e tal, né? Já no caso dos maçaneiros, com C cedilha, você tem algumas características, porque C cedilha você tem em língua portuguesa, você tem em francês, e aí outros idiomas tem que pesquisar mais, onde é que se usa com C cedilha, e maçaneiro com C cedilha. Mas encontramos maçaneiro com dois S também. E mais adiante encontramos um nome, e eu fui nesse nome através do Dionísio Massaneiro, que é do Rio do Sul, um primo muito querido que tem, encontrei ele há poucos dias. E eles não, nós somos manzaneiros, de manzana, de maçã em espanhol, que é manzana. Aí você vê maçã com C cedilha dá em português, e aí vem a origem dos maçaneiros, que é da Espanha. Então encontrei realmente na Espanha o significado de maçaneiro, tá? O produtor de maçã, tanto é que o brasão, e aí você fala em heráldica, você fala nessa pesquisa dos brasões das famílias, né, heráldica, né? E aí você tem aqui, exatamente, ó, o sobrenome espanhol, Manzanete, é classificado como proveniente de moradia, habitação. Aí você tem a maçaneta da porta, que é em forma de uma maçã e tal. Cara, é interessantíssimo isso aqui. Eu estou trazendo dos manzaneiros, dos maçaneiros com C cedilha, com dois S, que aí foi um problema de grafia. Você tinha, nos antigamente, aí as grafias, né, foi mudando o nosso idioma. Diz que foi aprimorando, foi aperfeiçoando a nossa escrita, o nosso idioma, com regras e tal. Então, C cedilha e dois S, né, tal. Suassuna. Suassuna tem ele tem uma fala extraordinária numa das entrevistas que ele dá, numa palestra. Ele fala sobre quando saiu o nome dele, o Aurélio, fazendo o Aurélio, escreveu Suassuna com C cedilha. E ele falou, peraí, eu sou com dois S, Suassuna. Não, é o Aurélio explicando, não, mas é que Suassuna é um nome indígena, então tem que ser com C cedilha e tal, né? Então, se esses grandes nomes divergem sobre dois S e C cedilha, então, a nós já está bom assim, né? Sobre os maçaneiros, nós temos uma dificuldade, assim como várias outras famílias, de reunir todos num tronco só. Os maçaneiros estão muito espalhados. E o que nós temos aqui na nossa região, os maçaneiros são ali de São João Batista, daquela região ali, Tijuca, São João Batista, na região de Grande Florianópolis, dali foi um grande ninho dos maçaneiros. E aí eles vieram para a região de Tijucas, vieram para Blumenau e vieram para Indaial, subiram a Piúna, se fixaram aqui nessa região. Então, os maçaneiros dessa região podem ser todos parentes. O nosso problema é indexá-los numa grande árvore única. Agora nós estamos fazendo essa pesquisa, justamente, né? Você tem maçaneiros espalhados pelo Brasil todo, pelo mundo todo, né? Mas aqui, se você tem esse sobrenome, então, procure, entre em contato comigo e vamos inserir. Eu mando para você também o PDF inteiro de toda a família Massaneiro, sem problema, porque a gente precisa juntar os parentes aí, tá? Massaneiro tem muito ainda para a gente evoluir aqui na feitura da árvore, né, dos maçaneiros, tá? E por último, eu quero trazer esse livro aqui que não está escrito nada na capa, mas quando a gente abre, então aparece aqui a prole de Giacomo
Sírico, vamos dizer assim, seria Sírico, né? Aqui embaixo tem a patronomia. Esse aqui é o site que faz é uma parceria que tem do site da Genianet, e várias plataformas, eles têm uma parceria com esse patronomia aqui. Tanto o Family Chat, quanto o MyHeritage, quanto outra plataforma americana lá, também muito forte, e o GeniaNet. Então, você faz a alimentação das famílias, né, dos ramos e tal, e aí você manda imprimir um PDF com aquela família até a quarta geração, até a oitava geração, ou só os primos, ou só a linhagem materna, e ele faz isso e manda. Aqui eu mandei fazer dos Sírico. Nós temos na família Sírico algumas curiosidades, eu vou trazer para vocês agora para concluir, ah, porque nosso ancestral mais antigo está na Itália e não veio para o Brasil, veio o filho dele. E aí eu mandei imprimir, fiz esse livro em pequena quantidade, porque se torna muito caro. Você vê um livro desse, tem fotos, dá para ver algumas fotos aqui, então, dos Sírico, nós também vamos buscar a origem deles. E quando você pergunta o sobrenome Miller, Miller, você sabe, Miller é alemão ou inglês. Não há dúvida que assim seja. Quando você fala, por exemplo, Gerber. Não, Gerber é alemão, sim. Bogo é italiano e Valentini também. Ok. Mas quando a gente fala Moser, que nós chamamos aqui Moser, aí Moser vamos dizer, italiano. Eu acompanhei uma ocasião, uma recepção de autoridades da Itália que vieram e eu os recebi junto com as autoridades brasileiras, estava fazendo o protocolo, ali na Câmara Municipal de Itaió. Foi um evento, uma sessão solene onde houve um acordo com o município de Itaió, o Brasil, a Itália e algumas cidades italianas nesses processos de gemelagem e de soggiorno, essas coisas aí, que são cidades irmãs, há uma troca de alunos, de conhecimento, enfim. E lá trouxe o Tíndaco, lá, que era o prefeito daquela cidade, e mostrei na Câmara de Vereadores os sobrenomes dos vários vereadores que tinha ali. Tinha de todos, alemão, italiano, todo de brasileiro também, né? E aí ele fala Moser. Ele leu Moser. Moser. Não é Moser. Moser não existe. É Moser, é alemão. ER, finalização. ER é alemão. Para mim, Moser sempre foi italiano. Mas a origem é alemã. Olha que interessante. Aí foi Campreguer. Veio aqui no nosso meio, né? São pessoas do norte da Itália, que tinha ali conexão com a Suíça, com a Áustria, com a Alemanha, enfim, o Tirol, aquela região ali. Italianos, Byzantiner, Piacenza, todos aqui que a gente conhece aqui da região, e são todos finalização ER, por exemplo. Noriller, por exemplo, né? Noriller, chamamos de italianos, eles são, na essência, são de origem germânica. Né? Então, a finalização significa guerreiro, lança, né? Então, Germany, né? Aí vem a origem. E o sírico, então, de onde vem? Se maçaneiro é espanhol, e aí é galego, né, na verdade, né, porque maçaneiro com C cedilha é aqueles povos entre Portugal e Espanha. Nós temos que entender que a feitura do moderno Estado espanhol não diferente da nossa, onde vieram as pessoas de fora e se fixaram aqui. Eles são vamos dizer, autóctonos, eles são de lá mesmo, né? Então eles têm problemas, um é catalão, ele não é espanhol, o outro, outro é basco, ele não é catalão, e por aí vai. E lá eles têm os galegos, por exemplo, né? E o maçaneiro seria, a palavra com C cedilha não seria nem português, nem espanhol, seria galego, gagueiro, como eles falam, né? Mas o sírico é interessante porque Quirico, esse é o sobrenome.
Quero ver aqui, assim, isso, assim, para cá. Nós o chamamos de Círico, porque saiu o H, quando eles vieram para cá, saiu o H, e ficou Círico. A pronúncia também foi mudando. Você tinha uma fala Quirico, com CH, de Chiara, né? O Aquile, né? CH, né? Pinóquio, né? Com CH, tá? Ou então Ti, às vezes Ti, né? Ou Qui, Quírico, ou Tírico. E isso gerou naquele que estava fazendo a transcrição dos documentos, que certamente não era italiano, acabou escrevendo como ouviu. Provavelmente foi isso que aconteceu. Falo do Círico porque é a família mais completa que eu tenho aqui, 2.200 pessoas, descendentes diretos de um sujeito chamado Giacomo Quirico, casado com uma tal de Lúcia Colato. E aí esse Giacomo faleceu e a Lúcia, que era uma senhora já de 70 e poucos anos, por aí, acompanha o filho Rocco Quirico e sua esposa, né, Chiara Lutina, e duas filhas, Cecília e Fortunata, e eles vêm para o sul do Brasil, passam pelo Rio de Janeiro e vêm para cá. Vêm de onde? Eles vêm da região de Verona, no norte da Itália. E esse Círico vem para cá e vão para o sul de Santa Catarina, a região de Tubarão, Araranguá, quando estava sendo ampliadas as estradas e se fixando as pessoas aqui na região de Taió, de Ribeirão Grande, que era Salete, de Rio do Campo, a colonização de Luiz Bertoli, quem conta isso é Dante Bonin, escreve muito, muito bem isso. Ele conta que Francisco Tomazoni e o outro, não lembro direito quem, foram ao sul do estado trazer outro tipo de italiano, porque a fixação que estava vindo para essa região aqui era de Blumenau, de Rodeio, Rio dos Cedros, eram alemães italianos de Jaraguá do Sul e tal. E aí eles vão buscar esse pessoal aqui, que são os Lorenzetti, os Círicos, os Boninhos, os Borgesan, os Quinis, os Roden, né, os Luckmann, e esse pessoal que está vindo agora do sul de Santa Catarina são alemães e italianos. Mas você tem uma diferença entre os alemães, que é a religião. Então, o que eles fizeram? Para não haver confusão, eles estabeleceram os alemães que eram luteranos, estabeleceram em Ribeirão Pequeno, Ribeirão dos Lobos. E os alemães que eram católicos, a grande maioria foi para Salete, Ribeirão Pequeno, Rio do Campo, Ribeirão Grande, né, Rio do Campo, Santa Margarida, né, os Lene, os Warmering, agora são alemães, Reis, né, são alemães, né? E os italianos também, né? Então, não havia, vamos dizer assim, nenhuma espécie de constrangimento, porque havia uma harmonia também neles. Embora esses conflitos de evangélicos e católicos, a gente não tem visto muitos registros disso, né? São raros, pelo menos, não tem tanta importância assim. A não ser o caso do padre Eduardo, que tinha uma briga madeira com os Bertos, que é uma outra história, isso já foi também bastante contado. E a vinda desse Giacomo, a vinda do Rocco Círico para cá, ele vem com duas meninas e teve um filho que se chamava Vittorio, que faleceu na Itália. Então, hoje nós temos uma dificuldade de localizar os seus descendentes. Mesmo assim, nós localizamos os descendentes da Cecília Emília Círico, que veio lá que veio lá do sul do estado, né? Ela nasceu aqui no Brasil. Localizamos o filho da Fortunata Círico, do Henrico Círico, do Luiz Rocco Círico, o único que pegou o sobrenome, o nome do pai foi o Luiz. Luiz é filho do Rocco Círico. Então as pessoas às vezes confundem o nono Rocco com o nono Rocco Círico com o nono Luiz Rocco Círico, né? Então, para não confundir. Aí tem o Vitório Círico também, o João Círico, a Bélia e Judita Círico, o José Círico e a Maria Círico. Todos eles nós temos aqui nesse livro com muitas fotos e tal.
temos esse registro também dessas pessoas. E conta um pouco da saga deles, né, que construíram e tal. Hoje, os círicos estão espalhados pelo Brasil afora também. Mais recentemente, eu vou encerrar agora, porque já deu minha hora. Mais recentemente, eu encontrei outros círicos na rede, que são círicos da região ali do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de Minas Gerais. E esses círculos escrevem do mesmo jeito que o nosso aqui no Sul, mas não há uma conexão de parentesco. Eu falei dos Tambós, eu falei dos Agostini, que nós não conseguimos fazer a indexação das duas famílias, e aqui tem também do Círico, agora essa outra safra, essa grande família que tem lá na região do centro do Brasil, do Rio de Janeiro, quando ele já era capital, era por ali. Então, se você é um desses círicos aí, o pessoal escrevendo coisas aqui. Se você é um desses círicos aí, e você quer saber mais sobre a nossa família, né? A minha mãe é filha de uma círico, né? Sou neto de uma círico e sou neto de uma maçaneira. Para vocês que têm esse origem, esse sobrenome também, me escrevam, entre em contato comigo e eu mando para vocês o PDF completo, tá? Eu mando gratuito, não tem problema, tá? Tá bem? Eu queria agradecer muito vocês, especialmente as coisas que eu falei e que vocês querem completar, entre em contato, entra no Face, entra no Instagram aí, que eu completo, trago o que eu puder fazer, o que eu puder ajudar. Obrigado a todos vocês, muito obrigado. Foi um prazer, olha, muita gente acompanhando aí, espero que seja a primeira de algumas. Eu estou aprendendo se o microfone está na altura certa, essas coisas todas, mas ainda vou aprender, vou ficar esperto nesse negócio aqui. Pessoal, obrigado, hein? Valeu, tchau.